Boa noite, minha família, minhas amigas, meus amigos, meus ouvintes. É novamente muito contente que eu vou me encontrar com vocês hoje. Também vou meio demoradinho, mas a nossa mensagem de hoje vem bem carregadinha de coisas bonitas que nós precisamos colocar na nossa vida. Hoje nós vamos falar de dois evangelhos que Jesus estava sempre no barco. É muito bonito também isso, porque que Jesus falava, geralmente ele falava dentro do barco ou na beirada assim do mar. No barco, porque naquela época nós não tínhamos as facilidades que nós temos hoje de gravação. Então, eu acho tão importante, tão inteligente, Jesus é inteligente mesmo. Ele falava no barco porque a água levava a voz dele para a multidão que estava toda na base assim, na beira do mar. Ou ele falava de duas maneiras, ou ele falava dentro do barco, ou ele falava no monte, quando era assim uma multidão muito grande. E no monte por quê? Porque a voz dele ecoava no meio daquela multidão. Então não tínhamos essas aparelhagens, mas era uma mensagem direta de Deus para cada coração. Vamos tocar mais ou menos um pouquinho na barca em que Jesus estava. Estamos falando agora novamente, Jesus está sempre ressuscitado com a gente, mas nós estamos outra vez naquela fase em que Jesus está preparando os apóstolos para ficarem no lugar dele, para estenderem a palavra dele pelo mundo. E um dia eles estavam no barco, né? Naturalmente, os que mais ficavam perto dele, o Pedro, o Tiago e o João. E estavam os três, né, remando. De repente, aparece Jesus andando sobre as águas. Ele ainda não havia morrido nem ressuscitado, ele estava vivo. E ele veio. Ele está nesse período, Jesus, provando a fé daqueles 12, principalmente daqueles 12, que são os que começaram a nossa igreja católica, os 12 apóstolos. Até hoje nós nos baseamos nele. Eles ficaram muito assustados e Jesus veio por cima das águas, não afundou. Também tem aí um grande significado. Quem está sempre com o coração em Deus, sempre acreditando nele, nem as coisas muito difíceis a gente passa sozinho, a gente passa com ele. Mas a importância de hoje vai ser a pesca maravilhosa. Os apóstolos, como sempre, eu aprendi também essa semana, não sabia que os apóstolos, eles eram sócios nas embarcações, os que eram pescadores, né? Pedro, João, Tiago e Bartolomeu, e aqueles que eram, assim, eles eram sócios para poder vender bastante peixe, né? E numa das vezes em que eles jogaram as redes, eles jogavam durante a noite, durante a madrugada. Eram diversas redes, porque eram diversos pescadores, 2, 3 redes grandes. Eles jogaram as redes esta noite até de manhã e não pegaram nem um peixe. Quando foi de manhã, eles estavam cansados, já recolhendo as redes, quando Jesus apareceu vivo, ele estava vivo ainda, sem ressuscitar. Ele está ensinando aí, nessa época, né, os apóstolos.
E eles ficaram desanimados, eles disseram, olha o mestre, né? Veio normalmente, né? Andando normalmente, né? Aí olhou, e o Pedro era sempre que falava mais com ele, falou, Senhor, pescamos a noite toda e não pegamos nenhum peixe. Jesus falou, lance novamente as redes. Mas, Senhor, nós já trabalhamos a noite inteira, não pegamos nenhum peixe. Lancem as redes. E eles, por ordem de Jesus, obedecendo a Jesus, principalmente o Pedro, jogaram as redes, 3 ou 4 redes novamente. Nunca haviam pescado daquela forma. As redes vieram carregadinhas de peixes, a ponto de quase estourar as redes. Mas nós temos, assim, uma lição muito importante nesse evangelho maravilhoso. O que representa para nós Jesus pedindo para a gente jogar as redes para apanhar peixes? Significa que cada apóstolo ia partir para cada lugar para ensinar, para transmitir todas as lições que Jesus tinha ensinado para eles. Nós já estamos em setembro, né? Setembro, outubro, no final de novembro, termina o tempo comum que eu conto para vocês, para depois começarmos a preparar o Natal, né? Aí vem a época do Advento. Então, esse pedaço até novembro, Jesus está realmente confirmando-se, eles estão ficando preparados para disseminar a palavra de Deus, né? Cada um partindo de 2 em 2 para que não fossem sozinhos, de 2 em 2 para difundir a palavra de Deus. Mas o que eu aprendi essa semana foi muito bonito. O que significa isto? Jogar as redes para apanhar peixes. É nós lançarmos a palavra dele para atrairmos as pessoas para ele, para o cristianismo. Eu vou deixar uma piadinha santa para vocês. Sempre gosto de dar assim, uma notazinha alegre, né? Eu tenho assim, eu sou... Deus sabe já que eu passei bastante coisa, mas eu sempre tenho, assim, gosto de sempre deixar uma lembrança assim alegre para vocês. Agora, esse ano, no final do ano, eu faço, depois da manhã eu faço 88 anos. Eu nasci no mesmo dia de Nossa Senhora, na atividade de Nossa Senhora. E tem dia que eu tô tão velha que eu acho que eu nasci no mesmo ano que ela. Mesmo ano e mesmo dia. Sempre falo para minhas amigas, eu acho que eu nasci no mesmo dia e no mesmo ano. Já estou me sentindo velha. Mas o importante disso é o que eu quero aprender essa semana, que é a coisa mais linda, né? Cada cristão, né, deve lançar, né, a rede para pegar adeptos, né, para conviver com este Cristo maravilhoso. Então, é muito linda essa lição da pesca. Agora eu vou contar a piadinha para vocês. Esse ano, final desse ano, eu, se Deus quiser, faço 60 anos de catequese. Eu dei 50 anos de catequese infantil e dava juntamente com a reunião dos pais uma vez por mês, acompanhando as aulas que nós estávamos dando, né? E eu tinha, perdi o meu filho, né? O meu filho tinha acabado de nascer quando eu comecei a dar catequese na primeira igreja que eu comecei, na São João de Brito. Então, é o que eu quero falar para vocês,
é que num dos dias eu dei muito tempo aula infantil, né? Aí, numa das aulas, eu estava dando essa lição, né? E tinha uns meninos grandes, de 13 anos, já assim, fazendo catequese. E um deles, nunca mais me esqueci dele, Francisco Lopes. Eu dei esse evangelho e falei, e Jesus chamou Pedro e disse, Pedro, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Aí esse menino 13 anos, né? Ele levantou e falou: Que é isso, professor? Que é isso? Não vou pescar homem, não, que é isso? Então, ficou essa expressão, e agora eu estava vendo nos livros novos dos evangelhos desse ano, eles tiraram pescador de homens, eles puseram pescador de gente. Então, eu fiquei com essa marca assim, né? Esse menino assustou. E é isso que eu quero dizer para você. O que nós vamos aprender nesse evangelho? Precisamos diariamente lançar a nossa rede e pegar adeptos para nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente no mundo que nós estamos passando. O que faríamos sem Deus? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Pretendo, se Deus quiser, fazer na semana que vem novo comentário para vocês. Estamos já no sábado, né? Um ótimo domingo para vocês. Prestem atenção nesses evangelhos, se vocês tiverem a felicidade de acompanhar a missa, porque a gente ainda não pode ir, mas já muita igreja já está recebendo a gente, né? Que vocês fiquem pensando bem, como a gente todo dia tem a oportunidade de lançar as redes. Uma boa noite para vocês. Um abraço e um beijo por enquanto de longe. Boa noite.